sobre City, então, e a rodada da Premier League, né? Acho que eu, para quem não acompanha o nosso canal no YouTube, já deixo o convite aqui para acompanhar. E para você que está vendo o canal no YouTube e esse vídeo nosso aqui agora, vou deixar aqui no card um vídeo que eu falei sobre a rodada da Premier League, né? E já vou falar o que eu falei lá e depois o Robert Mena também sobre o que ele acha a opinião dele, mas assim, acho que a tabela do City é na teoria, tá? Então, quando eu falo na teoria, que é teoria, não quer dizer que vai acontecer isso. Mas, na teoria, como bem digo, a tabela do Manchester City, ela é a mais fácil na Premier League entre Arsenal, Liverpool e Manchester City. Então, e a gente sabe que em finais de temporada o Manchester City tende, isso como eu tô falando e se. Não tô falando que vai acontecer, depois pode voltar que todo mundo maluco e me xingar. A temporada do City, a temporada ela tende a ser muito forte. O time tende a crescer muito. Então, baseado nesses fatos e nos últimos jogos de Arsenal e Liverpool, no meu vídeo eu coloquei o Manchester City como o favorito na Premier League. Ponto final. Voltando. Ah, como torcedor, que é o que a gente fala no Futeboleiros, o que você quer? Como torcedor, eu quero que o City se. Vocês entenderam? Eu quero que o Liverpool seja campeão, mas eu tô dando a minha sincera opinião. E aí, na minha opinião, agora de novo, opinião, né, falando, o Arsenal, eu acho que ele tem a tabela mais difícil e ele se perdeu no último jogo. Eu acho que o Arsenal ele sai da briga pelo título no jogo, por mais que, ó, lá vai a Franca. Eu acho que o Arsenal se perdeu e para a gente conseguir aqui, pode falar um pouquinho enquanto eu abro a tabela aqui para a gente analisar. City, então, acho que é aquilo que você falou, cara. Eu acho que o City agora tem, obviamente, ah, a gente sabe que o seu técnico Guardiola tem um tal muito violento e ele passa isso para os jogadores. Porque, independente do que aconteça amanhã também, pode atrapalhar. Amanhã e sábado, né? Dois jogos determinantes para a Premier League do City também. Eu já vi muitos clubes grandes se atrapalharem com derrotas em jogos assim, que, para quem não sabe, amanhã tem City e Real Madrid, que é o jogo determinante da Champions League. No eventual perda amanhã e perda no sábado, que é a Copa da Inglaterra, que já é uma semifinal contra o Chelsea, eu acho que isso pode dar uma balada na confiança do City. Obviamente, e aqui, igual você falou, é uma teoria, é um hipótese. O futebol é muito louco. Pode acontecer. Obviamente que a gente tem visto o City desde a temporada passada, não pensa muito. Obviamente que o Liverpool, o Arsenal deram um pouco de mole nessa reta final. O City está fazendo o que ele vem fazendo nos últimos anos. Deu mole para ele, vai passar. E é o que é aquilo que você falou. A tabela na Premier League do City, essa final, é muito mais tranquila do que os seus adversários. O Big Six aqui, Big Six, se vocês quiserem falar, é só o Tottenham. E a gente sabe como é que o Tottenham tem sido na Premier League. Acabou de tomar um 4x0 contra Uhum. uma grande equipe que reforçou, tem ótimos jogadores, mas o time que é considerado Big Six, acho que deveria tomar 4x0 roubo assim. E são times que têm pretensões de Champions para perder. E mesmo que seja em casa, o jogo do Tottenham, eu não creio que. Pode ser que. Eu não sei as datas ainda, tá? Pode ser que, por exemplo, o City passe do Madrid. Eu não sei se aqui, 14/5, Tottenham City. Uhum. Esse pode ser que tenha aqui o primeiro jogo ou a semifinal da Champions League aqui, para que tenha aquele daro cheio que
fala, pô, eu vou poupar aqui com o Tottenham, vai lá e toma. Uhum. Aí pode ser que aconteçam os revés do futebol e Arsenal, quem tiver mais próximo, possa passar. Mas é muito, é o que você falou, acho que tem um caminho mais prático, mais fácil, até porque ele joga três jogos em casa. O City joga 2 jogos em casa. É 2 jogos, né? Uhum. E os fora são contra o time, teoricamente, tirando o Tottenham, Nottingham, Fulham. Vou falar que a tabela dos 3 times para ajudar nessa análise. Eu tô achando estranho que aqui tá no City com 6 jogos, o Liverpool e o Arsenal tá aparecendo com um jogo só. Só que não é, porque faltam 6 jogos para todo mundo. Mas olha só, a tabela do City. Brighton e Nottingham Forest fora de casa. O Brighton é um time chato, mas está em 10º colocado. Então, tipo assim, Perdeu aquela parada de ser forte, igual estava na temporada sim. passada, e no começo dessa também. Pe- Acho que eles Pega o Nottingham Forest, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento fora. Depois o City recebe o Wolverhampton em casa, que é um time bem estável, não ganha 4 jogos. Depois ele pega o Tottenham fora de casa, que é o jogo mais chato assim. Mas o Tottenham vem de uma goleada, então depende de como é que vai estar lá, mas o Tottenham sexto colocado. E o City encerra a Premier League contra o West Ham dentro de têm o casa. Fulham nesse meio. Né? Tem o Fulham também antes do Tottenham. É. Que o Fulham é um time mais chatinho, mas tá lá em 10º. Mas É um time que não, é um time que não decide o que ele quer, na minha opinião. Ele ganha jogos importantes, perde jogos fáceis e vai assim por diante. A tabela do Arsenal é o West Ham, e mas o Tottenham, jogaram o último jogo. também acho, também acho. A tabela do Tottenham, do Arsenal. O Arsenal tem, olha só a tabela do Arsenal, é muito complicada. Ele pega o Chelsea agora, depois ele pega o Tottenham, depois ele pega o Bournemouth, depois ele pega o Manchester United e finaliza contra o Everton. Ou seja, a tabela do Arsenal é muito difícil. Óbvio que pode chegar lá o Arsenal. Ser campeão é É, exatamente. assim, principalmente com essa só poderia forte. Concordo. E a tab... Dá pra colocar aí o United ultimamente. O United é bem esquisito, né? Então, Mas brincadeiras à parte seria bem interessante. O sim, City tem claro. E a tabela do Liverpool é Everton e West Ham fora de casa. O West Ham é um time chato, a gente sabe. O Everton é clássico, né? é E clássico, sabe? aí depois o Liverpool pega o Tottenham em casa, que o City também pega, né? Depois o Liverpool pega o Aston Villa fora, que é um time chato, e finaliza contra o Wolverhampton em casa. Ou seja, na teoria, realmente a tabela do City é a mais fácil. Ambos os times estão separados por 2 pontos. O City tem 73, o Liverpool tem 71, 71. O saldo de gols. O City, o Arsenal leva vantagem sobre isso, porque ambos têm mais gols, só que o City tomou mais e o Arsenal tomou menos. Então, o Arsenal leva sobre o saldo de gols e o Liverpool leva sobre o City. Então, é engraçado, pode ser um campeonato que pode acabar se definindo no saldo de gols, talvez. Porque, por exemplo, se o City empata o próximo jogo e Liverpool e Arsenal ganha, a próxima rodada termina com todos os 3 times com 74 pontos. O que é loucura, né? É, Então, é isso, né? Então, tipo, eu chega a acho, ser. né? O Porque Arsenal fica como na liderança, exatamente. O Arsenal é o líder do campeonato, se isso acontecer. E para comentar um pouco sobre a rodada da Premier League, né, também, a gente vê aqui, ó, olha que legal. Tô pegando aqui as 10 melhores notas da Premier League de jogos, de jogadores da Premier League. A gente tem 10 jogadores que tiveram nota 10 em jogos. A gente tem o Cole Palmer com 3 vezes o Cole Palmer renovou nota 10. O Phil Foden 2 vezes. Que loucura, né? O Cole Palmer contra o Everton, contra o Manchester United e contra o Aston Villa. O Phil Foden contra o Aston Villa e contra o Manchester United. Então, pelo visto, jogar contra o Aston Villa e o Manchester United é consagrar a nota 10 aqui. Porque é. Exatamente. Então,
É, o Palmer, né? Na verdade, a gente falou um pouco dele. A gente tá falando mais sobre o campeonato inglês, né? Tudo mais, mas a gente pode falar do Palmer. Ele agora é o artilheiro do campeonato, né? Junto com o Haaland. Então, é um garoto muito bem, né? Que ele tá indo muito bem aqui, ó. Filtrei por gols aqui agora. Vai colocar uma pulguinha na orelha do senhor Southgate, porque faz cagada. Vamos esperar que ele melhore. A artilharia tá bem nivelada, né? Da Premier League. A gente tem o Cole Palmer e o Erling Haaland com 20 gols. A gente tem Oli Watkins, que faz uma baita temporada, é bom lembrar disso, tá? O Oli Watkins faz uma baita temporada com 19 gols. Ele tem apenas um gol a menos que o Haaland e o Palmer. E o Aston Villa é o quarto colocado, é um time bem chato, é sempre bem lembrar disso. O Salah e o Isaac e o Dominic Solanke com 17 gols. Então, tipo, acho que esses aí disputam até o final, a artilharia. São esses seis aí. Então, né? Gostava desse jogador. Jogou revelado no Liverpool, né? Quem não sabe. É, era também uma promessa junto com o Foden. Surgiu, se eu não estou enganado, surgiu junto com o Foden até. E o Brewster também do Liverpool. Você lembra do Brewster? Tem também. E deu errado, aí ele caiu para a segunda divisão. Depois o Bournemouth contrata ele tá no Bournemouth. Isso. E contrata ele, volta a ter um futebol um pouco melhor, é até louvável a temporada do Bournemouth, que está em 13º, né? Ele deixou bastante clube aqui que, para a Premier, são clubes considerados ali grandes, que sempre figuraram, ou pelo menos 10 primeiros, né? Que é o Everton e o Crystal Palace. Uhum. Então, bem bacana. O Bannerman, pra você ter ideia, ele perdeu pro Luton Town no último jogo, no penúltimo jogo, que é uma derrota, assim, que não pode, né, na teoria. Mas ele empatou com o Manchester United e antes disso ele vinha de 4 vitórias seguidas. Então, tipo, o Bannerman teve uma crescente no campeonato. E sua Premier League é isso, né?